Vozes silenciadas. Vulnerabilidade feminina. Este episódio contém depoimentos de violência contra a mulher que algumas pessoas podem considerar perturbadoras e causar gatilhos. Não é recomendado para pessoas sensíveis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher, na qual iremos abordar nesse episódio. Olá, eu sou Ariel Helena e esse é o Vozes Silenciadas, Vulnerabilidade Feminina, um podcast que aborda violências praticadas contra mulheres no Brasil. Neste episódio, vamos trazer a história da enfermeira e babá Amanda Martins Marques e contar com a participação e experiência profissional da psicóloga Lara Camargo, que trabalha no Recursos Humanos e também atua na ONG Projeto Justiceiras, que é uma rede de apoio de mulheres e profissionais para atender vítimas de violência doméstica. No início dos anos 2000, a enfermeira Amanda Martins era casada e o seu marido a apresentou para um amigo que futuramente a faria sofrer e passar pelos piores momentos da sua vida. Este homem se chama Marcelo. Eu conheci meu agressor em 2000, eu era casada e ele era amigo do meu ex-marido. E aí um dia a gente tinha acabado de mudar para aquela casa e ele foi comprar pregador de roupa numa loja lá para cima, onde tinha o comércio, e aí ele encontrou esse cara. E ele trouxe esse cara lá para minha casa, para dentro de casa, porque era um cara que viveu com ele muito tempo no mesmo bairro que ele morava, inclusive ele tinha dado aulas de música para esse cara. Apesar de ter quase a mesma idade, eles têm acho que 3 anos de diferença, eles eram bem amigos. E aí, como a gente era muito novo naquele bairro, ele começou a frequentar lá em casa. Era uma das poucas pessoas que frequentavam a minha casa. E foi assim que eu conheci. Por já ter sido vítima de violência doméstica quando morava com seu ex-namorado, a psicóloga Lara Modesto revela que decidiu trabalhar e ajudar gratuitamente as mulheres vítimas de violência, exatamente por ter vivenciado esses traumas. Foi uma violência física, né, uma violência doméstica. Eu estava morando com uma pessoa e desde então isso me motivou a trabalhar com essa especialidade, né? Então foi algo que aconteceu comigo porque eu, uma mulher branca, né, vinda de classe média, eu já tinha um cargo de gestão dentro de RH, então eu saí por essa situação de uma forma muito mais fácil, se é que existe isso, mas foi muito mais rápida, eu diria assim, não fácil, e que outras mulheres não têm essa condição, né? Então, de alguma forma, eu precisaria agradecer a vida, né, o meu privilégio, e conseguir dar suporte, por isso que eu faço esse atendimento gratuito, que é uma forma de agradecer a vida, que eu em 1 ano eu já estava recuperada, eu tive agressão física, mas teve toda uma consequência financeira, teve toda uma consequência social, e que eu pude me restabelecer em virtude dos meus privilégios, e foi aí que me motivou a me especializar, porque até então eu não tinha noção da quantidade de mulheres que sofrem com isso. Então, foi em virtude do que aconteceu comigo que me deu uma chacoalhada e me fez prestar atenção mais nesse público, ou seja, de mulheres que não têm o mesmo privilégio que eu. A enfermeira Amanda afirma que antes de começar as agressões físicas, Marcelo, seu ex-agressor, a xingava e a humilhava com bastante frequência, até culminar no primeiro tapa. Elas começaram há muito tempo atrás, quando eu fiquei com ele, que eu fiquei com ele em 2010, e logo elas começaram. Começou com a violência verbal, e aí eu falo que depois do primeiro tapa foi o que desencadeou a desgraça total. Porque depois do primeiro tapa é que a coisa corre solta. Aí, durante a pandemia, o que acontecia muito já não acontecia mais violência física, mas acontecia muita violência psicológica e verbal.
Mas até eu chegar na violência verbal e psicológica, eu apanhei muito. Eu passei por muita coisa. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 52% das mulheres não denunciam seus agressores. Entre os motivos está a dependência emocional, que a mulher geralmente tem de seu agressor. Lara Camargo analisa esse tema. O que mais machuca entre uma violência doméstica não é nem o físico, por incrível que pareça. Então, não é o murro, não é o chute, não é uma facada. Estou falando de violência sem considerar o feminicídio. Eu acho que é a dependência emocional que machuca mais ela, né? É aquele amor que acabou, aquele amor que decepcionou, aquele amor que ela ama, mas tem medo, não vive em paz. Essa dependência emocional, acho que é mais forte, pelo que eu vi até então, do que a física. A física dói menos. A física dói na hora. A emocional, ela dói na hora, depois pro resto da vida dela. Ela vai lembrar daquilo, não tem como. Eu acredito que quanto mais a gente falar sobre esse assunto de relacionamentos abusivos, né, o quanto a mulher tem que ser protagonista da vida dela, se amar em primeiro lugar, e a gente está prevendo essa dependência emocional. A gente não precisa de ninguém para se amar. Só que isso vai se envolvendo. E normalmente, que é uma característica também que eu vi em todos os meus atendimentos, o homem, ele não coloca como um homem violento. Ele é uma pessoa extremamente amorosa, amigo. Ele tem surto, seja por bebida, ou seja, qualquer coisa que tenha acontecido. E aí ele justifica esses surtos, mas, no geral, ele é uma pessoa, às vezes, até bom pai. Existe alimento para aquela dependência emocional também. Por conta das marcas das agressões que foram aparecendo no corpo de Amanda, Marcelo, seu marido na época, decide a deixar em cárcere privado, onde se tornou rapidamente palco para novos ciclos de agressões físicas. Na época, eu sofria todos os tipos de agressões que você puder imaginar. E aí, eu nunca sabia qual ia ser a gravidade da próxima surra. Então, a gente tinha medo de denunciar. Tanto eu tinha, quanto a mãe dele tinha também. Ele também agrediu a mãe dele. A mãe dele, inclusive, passou pelo mesmo ortopedista que eu passei. A mãe dele ficou 30 dias numa cama porque ele quebrou a terceira vértebra lombar dela. Como eu fiz enfermagem, eu passei muito tempo em cárcere cuidando dela. Marcelo me deixou muito tempo em cárcere, gente, muito. Muito tempo mesmo, ao ponto dele me deixar com o celular na mão e falar assim, não é para atender ninguém. E sair. E eu simplesmente não atendia ninguém, não ligava para ninguém nem para pedir socorro. Fiquei muito tempo em cárcere, não foi só essa vez da mãe dele, foram muitas e muitas vezes. Ele me atropelou de moto, ele já me pediu para descer da moto, já me bateu de capacete na rua. Essa capacetada que ele me deu, que quebrou o nariz. Uma outra que ele me deu na nuca, que também deu uma lesão na cervical, facada, tudo. Tudo. A psicóloga Lara Camargo revela que não é fácil realizar o atendimento psicológico de mulheres que sofreram com agressões, porque a violência muitas vezes faz parte de um ciclo que envolve muitos outros problemas. No começo foi muito difícil, porque você tem que focar muito na dor dela, mas a gente sabe que é muito difícil como sociedade, né? Então, eu já atendi mulheres com dificuldade de conseguir registrar um BO, mulheres com dificuldades do documento de distanciamento, né, do agressor, mulheres que não poderiam sair de casa por causa de uma dependência financeira, de não ter outra estrutura. Então é muito difícil, assim, você tem que empoderar essa mulher e trazer para ela que ela é a dona da vida dela, mas você precisa também de uma estrutura para isso. E muitas advêm de violência doméstica dentro de casa também. É uma bola de neve, é um ciclo muito grande, né? Então, é bem difícil.
Para tentar se libertar de Marcelo, seu ex-agressor, Amanda consegue o apoio de sua sogra para fugir do cárcere privado. Graças a Deus, o que me... Eu falo que nessa época que ele começou a não me deixar sair para trabalhar, que eu apanhava todos os dias, que eu vivia machucada, que ele machucou a mãe dele, que ele prendeu a gente dentro de casa, a situação ficou tão insuportável que teve um dia que ela falou assim para mim, deitada na cama, com colete, aqueles coletes de ferro, né, para a coluna voltar ao lugar, ela falou assim para mim, Amanda, ele chegou de moto e ela falou assim, minha filha, eu preciso ir para o hospital. Ela começou a falar para ele, eu preciso ir para o hospital, eu não aguento mais de dor, não aguento mais de dor. Só que ela virou para mim, ela sabia que ele ia me falar, vai procurar um táxi ou uma ambulância, porque eu fiz enfermagem. E ele não ia socorrer a mãe dele, porque ele sabia que ele era o causador daquilo de novo. Ela falou assim, se você conseguir sair da minha casa, não volta nunca mais. Porque eu já vi o Marcelo com um monte de gente por aí, com um monte de mulher. Ele não nasceu para ter uma mulher que nem você. Vai embora, porque vai acontecer uma desgraça. Ela falou, se você sair, você não volta mais. E naquele dia, ela começou a falar isso, e ele olhou para mim, ele falou assim, ele me deu a chave da casa e falou, vai procurar um táxi para levar minha mãe para o hospital. E eu fui, e não voltei. Aí ele me ligou e ele falou assim, ué, você não achou o táxi ainda? Aí eu falei, deixa eu falar com a sua mãe. E falei pra ela, Fátima, eu tô em casa e eu não vou aí. Eu sinto muito não poder te ajudar, mas eu não vou. E ele enlouqueceu. Ele enlouqueceu. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, a maioria dos casos ou tipos de agressão ocorrem na casa da vítima ou do agressor. Em razão disso, Amanda relembra o pior momento em que apanhou de Marcelo dentro de sua própria casa. Eu acho que a pior agressão foi um dia que eu liguei para ele, uma outra menina atendeu. E aí, quando ele percebeu que ela tinha atendido e era uma ligação minha, ele ficou enlouquecido, mais enlouquecido do que eu. E ele veio embora para casa. E ele já desceu da moto com o capacete na mão. Ele me bateu muito de capacete. Eu lembro que ele chegou, eu estava deitada no sofá. Eu era culpada por ter ligado, que eu não deveria ter ligado. Ele me chutou muito, ele pegou no meu cabelo e ele abaixou e ele me deu um murro no olho, que o meu olho inteiro saltou para fora. E eu acho que foi assim, foi um dos dias que eu passei horas apanhando. E depois eu passei muito tempo trancada, esperando as marcas passarem, e não tinha para quem pedir socorro. Porque essa foi uma das vezes que ele saiu e levou o celular. Só que eu demorei muito tempo, e aí uma amiga minha tentou ligar no meu telefone, não conseguiu, uma amiga minha da praia, e ela ligou para minha mãe. E ela pegou e falou assim, eu tô há dias ligando para Amanda e ela não atende o celular, é melhor você ir lá, porque eu acho que o Marcelo matou ela. E aí a minha mãe foi em casa, e ele apareceu na sacada, ela falou para ele que ela queria me ver. Aí ele falou, ela tá bem. Ela falou, mas então eu quero que ela apareça aí. E era alto assim. Então ela viu que eu tava viva, e ela falou para ele, ela tem 30 minutos para estar na minha casa, senão eu vou voltar aqui com a polícia. E aí foi a hora que ele me deixou ir para minha mãe, que ela viu que tinha machucado muito, mas já estava melhorando. Em março de 2020, Marcelo foi preso por tráfico de drogas, mas para Amanda, este foi o momento que a fez realmente se sentir livre. Ele foi preso em maio. Só que assim, veio um turbilhão de coisas, porque ele foi preso, eu estava grávida da Manuela. Eu descobri que eu estava grávida da Manuela 5 dias depois que ele estava preso. E aí foi a hora que eu falo que assim, felizmente para mim e infelizmente para ele, a cadeia dele me libertou. Não seja cúmplice. Violência física é crime. Se você testemunhar ou souber de alguma situação, denuncie e ajude a enfrentar. Lembrando que a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que conheça o caso, de forma anônima, tanto presencial quanto através da internet.
O podcast Vozes Silenciadas, Vulnerabilidade Feminina, teve a direção e produção de Ariel Helena Serafim, Isabelle Ramos Bula, do curso de jornalismo da ESPM de São Paulo, trabalhos técnicos, Marcelo Urso Fernandes, supervisão, professora Patrícia Rangel. Vozes Silenciadas. Vulnerabilidade feminina.